Evelyn e eu irei falar sobre as briófitas e pteridófitas. Então, briófitas são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, e vivem em lugares úmidos e sombreados. Um exemplo de briófitas são os musgos. O conjunto desses forma uma espécie de tapete esverdeado, sendo observado nos solos, muros e lugares úmidos. Lembrando também que as briófitas não têm raízes, elas se fixam ao solo por meio de filamentos chamados rizóides, que absorvem a água e os sais minerais de que o vegetal precisa. Agora, irei falar das pteridófitas. Na evolução das plantas, as pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos para conduzir nutrientes. Assim, possuem raiz, caule e folhas. Seu caule é geralmente subterrâneo e é denominado rizoma. A samambaia é um exemplo desse grupo de vegetais. A maioria das pteridófitas é terrestre e habita geralmente em lugares úmidos e sombreados. A samambaia pode viver sobre outras plantas que mesmo assim não as prejudica. As características ou diferenças delas é que as briófitas não possuem vasos condutores e sua fase de ciclo de vida predominante é a gametofita. Já as pteridófitas possuem vasos condutores de seiva e sua fase predominante é esporofítica. Olá, meu nome é Bárbara Dantas e eu vou falar um pouco sobre as gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares que possuem estróbilos e sementes. Bom, estróbilos são as estruturas reprodutivas das gimnospermas. Muita gente acaba confundindo elas com flores, porém são folhas férteis onde estão presentes os megasporângios. Já as sementes da gimnosperma, elas são sementes nuas, ou seja, elas não possuem um fruto que as envolvam, diferentemente da angiosperma. Essas sementes possuem como função principal proteger e alimentar o embrião antes da germinação, o que permitiu que essas plantas conseguissem dominar uma área muito maior do que as briófitas e pteridófitas. Bom, de forma geral, elas são formadas por raiz, caule, folha, flor e sementes amostras. Podemos citar como exemplos as araucárias, cedros, cicas, cipestres, pinheiros e sequoias. Como vocês podem ver aí no slide, eu trouxe alguns exemplos de gimnospermas. Algumas plantas são femininas e masculinas ao mesmo tempo. Outras já têm o sexo separado, como as docas. Um exemplo são as araucárias. Uma característica bem importante das gimnospermas são que elas são independentes da água para a reprodução. Ou seja, nesse grupo de plantas ocorre o processo chamado de polinização, no qual o gametófito masculino, parcialmente desenvolvido, que é o grão de pólen, é levado até o gametófito feminino. Elas são capazes de produzir pólen para sua fecundação, que é sinfonogânica, ou seja, através de um tubo polínico. E normalmente sua polinização acontece por anemofilia, ou seja, pelo ar. Também é importante citar que elas normalmente nascem em áreas temperadas, sendo bastante comum no hemisfério norte. As gimnospermas marcam evolutivamente o aparecimento das sementes como consequência da heterosporia, que é a produção de dois esporos, um masculino e outro feminino. São plantas traqueófitas pelo motivo de possuírem vasos condutores do tipo xilema e floema. Também possuem a produção de resina, característica principalmente das coníferas, que as protegem do ataque de insetos e fungos. Todas as plantas gimnospermas são terrestres e, embora apresentem tamanhos variados, são quase sempre árvores ou arbustos. Olá, meu nome é Caio Rodrigues. Agora eu vou explicar sobre as angiospermas. Bom, as angiospermas são plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Nós encontramos as angiospermas em todos os biomas terrestres, sendo encontradas nos mais variados ambientes. Elas vivem no solo, na água ou sobre as plantas. A sua reprodução inicia-se com a polinização, que é o encontro do grão de pólen com a parte feminina de uma flor, mais precisamente o estigma. Sua estrutura.
A estrutura da angiosperma produzem raiz, caule, folhas, flor, semente e fruto, sendo as frutas e as folhas coloridas e perfumadas. Ou não, tem casos também que eles não têm essas características. Bom, agora eu vou explicar um exemplo de angiosperma e vou explicar a sua estrutura, que é, como podemos ver, o exemplo que eu peguei foi a flor. Bom, essa flor, como as diversas flores, ela ajuda na polinização, porque, como podemos ver, ela é bem colorida, suas pétalas são amarelas, assim como o resto dela, e é o que chama muitos insetos para que os insetos venham fazer a polinização, que atrai muito eles. Bom, essa flor que eu citei de exemplo é uma flor hermafrodita. Ela possui uma parte feminina e uma parte masculina. A parte masculina da flor é o estame ou androceu. Ele se localiza dentro das pétalas. E nesse estame podemos encontrar o filete, que são essas anteninhas que ficam entre as células, e a antera, que são as pontazinhas arredondadas em cima do filete. Já a parte feminina é o pistilo, que fica encontrado no meio do estame. E nesse pistilo podemos encontrar o estigma, o estilete e o ovário. O estigma é como se fosse a ponta do pistilo. O estilete fica entre o estigma e o ovário, que fica assim entre o meio, como se fosse uma ligação de um para o outro. E o ovário fica embaixo do estilete, que é como se fosse lá que ele pudesse fazer sua reprodução. Dentro de outras estruturas da flor, temos também a estrutura que segura a flor, que é o pedúnculo floral. Essa estrutura é o que flexiona assim, a flor para que ela possa se sustentar. Temos também o cálice, que é o conjunto de várias sépalas que fica embaixo das pétalas, que são aquelas folhinhas que ficam ao redor do pedúnculo floral. Também temos o receptáculo floral, que é o que recepta a flor. Muito obrigado. Essa foi a minha explicação sobre as angiospermas. Espero que tenham gostado.